Convido a todos e todas para que abram as suas Bíblias, o Salmo de número 19, e mantenha ela aberta aí, por favor. Salmo de número 19. Nós, na Igreja Presbiteriana, nós pregamos a palavra de forma expositiva. Ao ministro presbiteriano cabe pelo menos 3 ações em relação ao texto. Primeiro, dizer o que o texto diz, encontrar o que ele está dizendo. Segundo, observar o que ele faz para dizer o que diz, quais são os mecanismos que o texto possui para produzir em nós as doutrinas necessárias para a nossa vida cristã. Terceiro, aplicá-las nos tempos de hoje. São 3 ações comuns ao sermão presbiteriano. O sermão presbiteriano é um sermão expositivo. Ele não expõe apenas as palavras, mas a mentalidade por detrás do texto, a fim de que nós possamos ser servidos de um conhecimento mais global acerca do texto e possamos ter persuasão nas aplicações que o ministro irá fornecer. Então nós iremos ouvir hoje um sermão expositivo sobre o Salmo 19. Como é um texto um tanto quanto longo, eu não quero correr o risco de confiarmos demais na nossa memória, nós iremos expor esse texto nas partes que ele constitui. Ele é constituído por 3 estrofes porque ele se aproxima muito de um poema. Ele é um poema. Então nós vamos ver aqui que estas 3 partes, elas possuem as suas peculiaridades, mas elas se comunicam entre si, produzindo então uma verdade para o povo de Deus. Antes de começar a exposição, eu preciso fazer aqui referência a um grande acontecimento histórico que foi a Pedra de Roseta. Eu não sei se você já ouviu este nome, eu vou repetir. Pedra de Roseta. E o que é a Pedra de Roseta? A Pedra de Roseta, nada mais, nada menos, é um artefato encontrado na cidade de Roseta por volta do ano de 1799. E o que há de então de interessante nesta Pedra de Roseta? Há de interessante porque a cultura egípcia, ela possui uma linguagem muito peculiar. Os irmãos e irmãs devem lembrar daqueles vários hieróglifos de desenhos de pessoas fazendo algumas ações. E o que significava aquilo tudo? Bom, na época em que foi escrito, há mais de 3.000 anos de Cristo, isso era muito comum, as pessoas conheciam, os egípcios conheciam, mas com o passar do tempo, a linguagem foi esquecida. Então tornou-se indecifrável os hieróglifos que estavam expostos nas pirâmides, e ninguém sabia exatamente o que significava aquilo ainda neste século XVIII. Mas enfim, algumas pessoas encontraram esta pedra. Esta pedra, ela era uma pedra que tratava de um texto em hieróglifo, mas com algo a mais. Existia uma tradução para o grego. Então, o grego já era uma linguagem muito mais conhecida, acessível dos historiadores. Houve, então, a grande possibilidade de entender o que os hieróglifos haviam dito. Então, houve uma grande explosão de conhecimentos sobre a cultura egípcia por causa da Pedra de Roseta, uma das maiores descobertas históricas no que toca à linguagem, porque a partir de então desta pedra, que tinha o texto grego para traduzir os hieróglifos egípcios, pôde-se discernir tudo que era uma cultura, tudo que era um povo. A Pedra de Roseta dava acesso à cultura dos egípcios. Meus irmãos e irmãs, guardada as proporções, a Bíblia é a nossa grande Pedra de Roseta. É ela que nos dá acesso à mente de Deus. Como é que Deus pensa? O que é que Ele sente? Qual a posição dele sobre os vários assuntos que ocorrem na humanidade? A Bíblia trata disso. A Bíblia nos orienta. A Bíblia dá um corpo a Deus, um ethos, uma imagem de Deus por meio dos seus escritos. E é sobre isso que o nosso texto trata. O nosso texto de hoje, o Salmo 19, ele é um convite para que você se aproxime
se aproxime dele. Se aproxime mais de Deus por meio das Escrituras Sagradas. E ele pede mais, que você, além de aproximar-se dele, você submeta-se a ele. E é sobre isso uma mensagem aparentemente simples que esse texto se debruça. Ele é um convite para que conheçamos a Deus por meio da sua palavra e que nos tornemos servos e servas de Deus, escravos e escravas de Deus. De duas maneiras. Primeira maneira, nos preocupando com a linguagem de Deus. O texto quer que nós nos aproximemos e nos submetamos a Deus, valorizando a sua linguagem. E segundo, agindo de conformidade com ela. Esta é a mensagem do Salmo 19, em poucas palavras. O Salmo 19, ele quer que nós nos aproximemos de Deus, valorizando a sua linguagem, primeiro, e agindo de conformidade com ela. É claro que existe muito mais detalhes que nós vamos explorar esta noite, mas este sermão se presta a observar esses dois fatores desse texto, que é o fator que governa, os dois fatores que governam o Salmo 19. E para ele nos persuadir disso, ele primeiro demonstra que os astros já fazem isso. O sol e a lua são modelos de servo e serva de Deus. Curioso isso? Eu também acho. Por isso vamos ler o texto, versos 1 a 6. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge do seu calor. Aqui eu preciso debruçar-me juntamente com você para perguntar o que, afinal de contas, o texto está dizendo. Para nos ajudar isso, nós precisamos entender que o firmamento aqui posto no versículo 1 e essa tenda são, na verdade, a mesma coisa. O firmamento é o céu, é esta abóbada que nós temos diante de nós, a noite escura de dia claro. Essa é a tenda. A tenda é uma metáfora, uma figura de linguagem, é uma imagem. Era muito comum naquela época, as pessoas viviam em tenda. Então era normal ter uma tenda sobre a sua cabeça. E este é o pano de fundo para entender o papel da lua e do sol, que no texto aparece aí associados às imagens de dia e noite. Lembre-se, nós estamos diante de um poema, e o poema faz isso, usa uma linguagem um pouco diferente, um pouco obscura, pela estética nos atrair, e consegue fazer isso muito bem. Mas ele quer que nós observemos nesse texto a linguagem, porque os servos usam linguagem, a lua e o sol usam linguagem. E a linguagem, ela não é uma linguagem discursiva, não é uma linguagem como a minha que está sendo utilizada agora, onde você está me ouvindo, e eu espero que esteja me entendendo. A linguagem não é esta. A linguagem é uma linguagem por símbolos, é uma linguagem que comunica, entretanto, não por sons audíveis, como esse que eu estou dizendo, organizados em fonemas. Não é isto, com sua sintaxe, não é isto. Mas a lua e o sol comunicam uma linguagem em sinais. Nós estamos familiarizados com linguagem de sinais. Por exemplo, quando as pessoas estão em guerra, quando duas partes estão em guerra, dois países estão em guerra, geralmente quando um quer, por um determinado momento, suspender esse estado de guerra, eles usam uma bandeira branca, para dar um sinal de que há de suspender para negociações. Mas trazendo mais para os nossos dias, nós também temos uma outra linguagem para os sinais, que é a linguagem dos semáforos. Nós sabemos o que o semáforo quer dizer, né? O verde, siga, o vermelho,
continue parado. E o amarelo, corra mais. Não, na verdade não. O amarelo quer dizer que nós devemos parar, né? Infelizmente muitos não obedecem isso, mas amarelo é para parar o carro, né? De qualquer forma, nós sabemos que o trânsito é governado por sinais. É uma linguagem em sinais. Não há palavra sendo dito, mas todo mundo sabe exatamente, ou pelo menos deve saber, como agir. Assim como a lua e o sol têm a sua linguagem. Eles sabem o que fazer. E o que eles fazem? Eles têm uma ação de percurso. Um percurso regular. O sol, ele começa no leste e vai até o oeste, se põe no oeste. Por isso que diz que o Japão é a terra do sol nascente, porque em referência a nós que estamos no ocidente, ele está mais a leste. Então o sol ele percorre, ele faz este tipo de movimento, que é o que está poetizado no texto. E esse movimento ele é belo, por isso a figura do noivo. Os noivos antigamente, eles eram ataviados com várias vestimentas bonitas. Era um momento singular, o casamento. Então é um momento bonito, né? O noivo ele sai para encontrar-se com a noiva. Como se não bastasse, há também a figura do herói. O herói ele vai para cumprir um objetivo e vencer heroicamente uma batalha ou cumprir seu dever. Assim como o sol, que ele começa a se estender e termina no entardecer. Ele faz o seu percurso de uma forma regular, de uma forma bonita. É por isso que o texto está dizendo e compara ele como um noivo, como um herói, e compara o céu, esse todo que nós contemplamos, como uma tenda. Portanto, os servos de Deus, nesse texto, o sol e a lua, eles possuem uma linguagem, eles falam com a criação, eles falam, nós obedecemos o Criador, nós estamos cumprindo a nossa vocação. Qual que é a vocação do sol? É iluminar. Qual a vocação da lua, como descrito em Gênesis? É iluminar a mente, é dar orientação. E eles comunicam que há uma ordem que eles obedecem. E eles obedecem, eles agem de acordo com aquilo para o qual foram chamados a agir. Eles são os servos e servas de Deus como modelos. Modelo de servo é o sol, modelo de serva é a lua. Eles comunicam que há um Deus Criador e executam as suas ações. Portanto, um servo ou uma serva está preocupado com essas duas questões: se comunicar e demonstrar as grandezas de Deus e também viver de acordo com essas grandezas. Mas nós não somos o sol e a lua. Nós temos maior dignidade. Eu não estou exagerando, porque Deus criou-nos à sua imagem e semelhança. Não fez isso com o sol e nem com a lua. Somos nós que refletimos a imagem do Criador. É por isso que o texto ele vai insistir, agora nessa segunda estrofe, do porquê essa linguagem é importante, dos benefícios que essa linguagem traz àquele que adere a ela e como devemos desejar. É sobre isso que essa segunda estrofe irá tratar, por isso eu convido agora que observe os versos 7 ao 10, onde diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Belíssimo texto. Meus irmãos, esta estrofe ela é riquíssima. E infelizmente nós não temos o tempo necessário para nos debruçar em cada item, que seria uma delícia. Só essa estrofe tem uns 3 sermões,
mas nós nos debruçaremos na essência desta estrofe, naquilo que ela quer comunicar. Primeiramente, nós estamos diante da grandeza da palavra de Deus. Perceba que ela é chamada de vários nomes. Ela é chamada da lei. E é dado um adjetivo. A cada vez que a palavra de Deus é anunciada, ela é qualificada. E sempre superlativizada. Sempre muito, muito elogiada. A lei é perfeita. E aqui por lei, meus irmãos e irmãs, no hebraico é Torá, que significa ensino. Qual que é a diferença? A diferença é a forma, o conteúdo da lei. Quando nós pensamos na lei, nós pensamos em alguma coisa que deve ser obedecida pela sua força só, como fim em si mesma. Por exemplo, não é, por exemplo, uma ordem como esta: lave as mãos antes do almoço. Uma lei, é uma ordenança que nós damos aos nossos filhos. Deve ser cumprida, mas não porque é prazeroso lavar as mãos. Não é porque deve simplesmente se obedecer como fim em si mesma. A lei, ela nos ensina ao nosso bem, para nos guardar dos germes. As crianças não têm este entendimento, mas a palavra, a lei é para isto. A Torá é um ensino que é sim para ser obedecido, mas para o nosso próprio benefício. Por isso que a lei, ela deve ser entendida como seu tom maior de ensinar. Porque o que Deus quer é que todos aqueles que o conheçam, que todos aqueles que vêm a Ele, o conheçam para o seu próprio benefício, para que não vão para o inferno, para que possam ter vida nele, somente nele, e somente em Jesus Cristo nós podemos ter a vida. É por isso que o Senhor oferece a cada dia a sua salvação, para que todo aquele que ouve possa atender em seu coração e se aproximar do Senhor. Porque é uma ordem? Sim, porque só podemos ser salvos por Ele, mas é também um efeito de graça e de benefícios para nós, porque o Senhor não quer que ninguém se perca. A lei também é chamada de testemunho fiel. A palavra testemunho, ela traz uma ideia de um contexto forense, um contexto jurídico, de duas pessoas para testemunhar, dar o estatuto de verdade a um fato, né? Fulano entrou por aquela porta, fulano entrou, eu testemunho isto. Quer dizer, então, a narrativa agora tem um peso de verdade, porque Deus é verdadeiro. A palavra de Deus é o testemunho de como a realidade é. Ela é aquilo que o Senhor diz em sua palavra. Um exemplo simples são a figura dos 10 mandamentos. O Senhor diz: não furtarás. Você não pode furtar. Ah, mas eu estou precisando, eu estou com desejo. Mas é pecado, é errado fazer isso. Não furte, não adulterarás. Ah, mas eu gosto dela, eu gosto dele. Suprima isso, suprima isso. Que os seus sentimentos possam ser governados pelas Escrituras. E não o contrário, que os nossos sentimentos governem as Escrituras. Porque aí quem manda é o ídolo do sentimento, e não as Escrituras. São as Escrituras que dão. Se você se sente atraído por uma pessoa que não é o seu cônjuge, você então tem que fugir desta tentação. Tem que suprimir esses sentimentos, porque você jurou ao seu cônjuge fidelidade. E você há de cumprir o seu papel até o túmulo, que o Senhor há de nos dar força para isso. Portanto, são orientações que o Senhor nos dá, porque elas são a expressão da realidade como deve ser. Não é o que o mundo diz, onde o mundo diz: você tem que ser feliz, você tem que aproveitar a vida. Não, muito obrigado. Eu estou aproveitando a vida, dando ela ao meu Senhor, sacrificando ela em nome de Cristo, porque Cristo morreu por mim, portanto vale a pena morrer por Ele. E eu sacrifico a minha vida e os meus sentimentos e todos aqueles meus afetos que estão contrários à palavra em benefício ao Salvador. Ele é o testemunho fiel de como nós devemos nos harmonizar com as Escrituras e nunca as Escrituras conosco. Os preceitos são justos, né? O termo preceito aqui, ele é muito usado no livro de Salmos, principalmente, só em Salmos, basicamente, este termo,
para nos lembrar das responsabilidades. Deus conferiu àqueles que o ouvem responsabilidades. E essas responsabilidades não são pesadas, elas são justas. Deus não coloca sobre nós fardos pesados, coloca sobre nós obrigações justas. Ele coloca sobre isso o seu povo. Não é pesado servir ao Senhor. Se você acha isso pesado, é porque há alguma coisa errada na qualidade do seu serviço, porque o Senhor é justo em todo momento. As suas obrigações devem ser seguidas. Os mandamentos são puros. E aqui pelos mandamentos se entende sim os mandamentos que o Senhor deu ao seu povo de forma geral. Não apenas os 10 mandamentos, mas todos que estão expostos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Amarás o Senhor teu Deus como a ti mesmo. O resumo das ordenanças em relação a Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O resumo das ordenanças em relação a aqueles que estão ao nosso lado. Nós temos uma ordenança vertical, como nós devemos nos relacionar com Deus. E temos também uma ordenança horizontal de como eu preciso me relacionar com aqueles que estão ao meu redor. Tanto aqueles que são superiores em dons, quanto são iguais em estatura social, quanto aqueles que podem em algum momento estar inferior a mim. A palavra de Deus deve nos reger em relação à maneira como nos relacionamos. Isto expressa pureza. O temor do Senhor é límpido. Aqui a palavra melhor é medo. Precisamos ter medo de Deus. Absurdo! Não temos que amar a Deus, não tenha medo. Por que devemos ter medo? Porque medo é uma expressão de adoração. Todas as vezes que você tem medo de algo, você está prestando culto. É o que Jesus Cristo diz, lá em Mateus no capítulo 10. Não temam quem pode tirar a vida sua de forma violenta. Tema a Deus, que pode tirar a sua vida e lançá-la no inferno. O medo é uma expressão de adoração. Se você tem medo da violência, se você tem medo dos ímpios, se você tem medo, você está prestando culto, está dizendo: o violento tem poderes sobre mim. Ele é o meu Deus. Uau, é isso que você está falando? Sim, é isso. Ah, mas pastores, vivemos num mundo violento, as pessoas estão sendo mortas. Sim. Mas nós entendemos que mesmo por meio da violência o Senhor está agindo, ceifando as vidas da mesma forma, porque Ele é o grande Senhor de todas as circunstâncias. Nós não acreditamos em acaso, nós não acreditamos em sorte ou fortuna, nós cremos na providência. Até mesmo o mal, quando nos atinge, é a mão pesando de Deus sobre nós. O nosso catecismo maior fala sobre isso, em que nós, como servos e servas de Deus, devemos suportar a mão pesada de Deus, que por vezes se vê no direito de nos humilhar e nos prejudicar, para o nosso bem, para a nossa santidade, nos provar. Os desígnios do Senhor são muito altos, mais do que podemos discernir. Do Senhor devemos esperar não apenas alegrias, mas esperar tristezas também. Foi isso que aprendemos com Jó. Quando Jó diz: receberemos apenas o bem de Deus e não o mal, o Senhor tem autoridade para trazer o mal sobre a nossa casa, sobre os nossos. Ah, pastor, mas isso é coisa do diabo. Cuidado, isso é um culto que você está prestando ao diabo. O diabo não tem poderes sobre a vida da criação, porque até o diabo é o diabo de Deus. Todos os males e infortúnios que possamos enfrentar, é a mão do Senhor sobre nós. E nós precisamos nos submeter, não apenas como tudo está bem, mas também como as coisas são difíceis. Porque até mesmo as nossas lágrimas, quando somos injustiçados, que subam como sacrifício ao Deus da providência, que pode achar por bem levantar a sua mão, de não nos oprimir. Ah, meus irmãos e irmãs, cuidado com a ficção de cânticos, às vezes construídos uma teologia doentia, onde faz a vida cristã parecer como um algodão doce. A vida cristã é uma vida pautada pela cruz, pelas dores e dificuldades. Não compre ideias que não pertencem à Bíblia. Aqueles que se aproximam das Escrituras sabem que o caráter de Deus é um caráter santo. E o Senhor, com certeza, tem nos tratado muito melhor do que nós merecemos. Deus nos guarde de nós imprecarmos sobre os acontecimentos que vêm. Tudo vem do Senhor, porque Ele é o Senhor. Não os violentos, não os nossos chefes,
não os nossos governos, não o nosso Estado, mas o Senhor. Dele emana toda a autoridade e poder. Portanto, o medo também é uma expressão da grandeza de Deus. Devemos temê-lo. Os juízos e julgamentos são verdadeiros. Deus é quem estabelece as normas da existência deste mundo. Essas leis são a expressão do caráter de Deus. Deus governa esta realidade. Aonde está Jesus Cristo? Jesus Cristo está onde sempre esteve, governando este mundo. Ele governa o Brasil, governa os Estados Unidos, governa a Coreia, governa o Japão, governa a Nigéria. Ele é o Rei único, a grande alteza, que governa a vida, mesmo daqueles que não professam como Senhor. Ninguém tem autonomia nesse planeta. O Senhor coloca o seu dedo sobre todas as coisas e diz: isso aqui é meu. Esse é o Deus das Escrituras. E tudo o que Ele faz é justo. Por isso que Yahvé é o nome desta estrofe. Perceba que no começo é tratado apenas como Deus na primeira estrofe. Na segunda estrofe você não vê mais a palavra Deus, você vê Yahvé, porque esse é o Deus da aliança. É o Deus que pertence a todas as coisas, sobretudo aqueles que fazem parte da relação pactual com Ele. Essas pessoas, elas estão tendo acesso à palavra de Deus, que torna o céu possível. Isto é obra de Yahvé. Yahvé está sendo traduzido aí nessa segunda estrofe como Senhor em letras maiúsculas, em versalete, né? Uma letra maiúscula e as outras maiúsculas também, só que a primeira maior que as outras. Tudo o que nós sabemos de Deus é porque Ele se revela para nós. Como nós estamos aqui hoje e podemos celebrar o batismo, porque o Senhor instalou isto. Em ordenância, em respeito às suas ordens, nós estamos aqui. É o Senhor que nos diz como nós devemos ver a realidade. É por meio da sua palavra que nós nos aproximamos a Ele. É por isso que quando João, quarto evangelista, a tratar do Evangelho, quando foi escolher palavras para falar de Jesus Cristo, ele escolheu a seguinte: a palavra veio e caminhou entre nós. O Verbo se fez carne. Jesus Cristo, Ele é a palavra, porque a função da palavra é afirmar a existência de Deus. Meus irmãos e irmãs, tudo que sabemos de Deus é por causa da palavra. Nós estamos aqui por causa da palavra. O batismo é o batismo por causa da palavra. A ceia do Senhor é a ceia do Senhor por causa da palavra. Da palavra emana a nossa religião. Nós somos o povo da palavra. Sem as Escrituras sagradas, nós não somos dados e não temos motivo para existir. É a Escritura que significa o mundo para nós. É a Escritura que significa as relações, que significa meus pensamentos, que precisam estar de acordo com as Escrituras, que normatiza os meus sentimentos. É a Escritura que diz como devo me sentir. Tudo são as Escrituras. Se isso lhe escapa, você precisa aprender mais sobre o que é a essência do cristianismo. Porque sem as Escrituras não há cristianismo. E quais são os efeitos desta palavra? E aí que ele diz que a palavra restaura a alma, ou faz voltar a alma. O que significa fazer voltar a alma? Para o salmista, voltar a alma, nos livros de Salmo, é ser trago novamente ao caminho correto. Eu andava pelo caminho escorregadio, estava em laços ou estava enlamaçado. Então o Senhor me trouxe a alma, me refez a alma, me trouxe novamente para si, para perto de si. Então a palavra restaura a alma, ela nos orienta. É possível que no trânsito da nossa vida, nós, por sermos pecadores e pecadoras, nós erramos, fazemos isso. Infelizmente, o pecado é da nossa constituição. Mas nós não temos compromisso com o erro. É diferente. O erro é sempre um acidente. Se você errou, arrependa-se. Ainda há caminho de salvação. E esse arrependimento que se vem a nós é o Senhor trazendo a nossa alma para mais perto dele. Porque é o Senhor que nos concede o arrependimento. Ele restaura a alma. Ele dá sabedoria ao simples. Porque para nós, para Deus, todos nós somos simples. O que é o simples? O simples é o falto de entendimento. É aquela pessoa que não tem o entendimento da vida.
Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto nos coloca todo no banco da escola, onde a palavra ensina e nós aprendemos com a palavra. Todos nós aqui somos alunos e alunas da palavra de Deus. E o Senhor diz: olha, fulano, faz isso. Faça isso, fulana. Não faça isso, fulano. Não faça isso, fulana. Ele nos orienta. É da palavra que sai a devida orientação para poder nos conduzir à vida. O aconselho pastoral, o aconselhamento pastoral, ele é formado disto. Todas as vezes, quando eu tenho que aconselhar algum irmão ou irmã, eu preciso levar as Escrituras para próximo da mente. Não vai sair de lá nenhuma fórmula encantada de ação, de resolução de problemas. Mas o ministro irá lhe mostrar como as Escrituras precisam ser aplicadas naquele momento específico da vida. E procurará com muita piedade ajudar para que essas Escrituras sejam aplicadas no coração da pessoa que vem em busca de aconselhamento. Porque o aconselhamento é isto, são as Escrituras como referência, sempre as Escrituras, nunca nós, sempre as Escrituras. É ela que precisa governar todos os setores da nossa vida. Por isso as Escrituras, elas se apresentam como a nossa orientadora. Venham a mim, eu darei sabedoria. Quer saber o que fazer na sua vida conjugal? Venha a mim, eu ensinarei. Quer saber como deve lidar com um companheiro no trabalho que está provocando situações difíceis? Venha a mim, eu ensinarei. As Escrituras dizem isso para nós a todo tempo. Eu estou com dificuldade com meu filho que é adolescente, está fazendo coisas erradas nas minhas costas. Venha a mim, eu ensinarei como deve se tratar seu filho adolescente. As Escrituras estão gritando para nós: venha a mim, venha a mim. E nós precisamos ir a ela. É dela que será a orientação para resolver os problemas. Os problemas não serão resolvidos sozinhos, muito pelo contrário. Os problemas podem aumentar, mas são as Escrituras. Quando nós vamos a ela, ela então nos orienta. E você tem a paz que tanto está buscando. Mas o texto, ele insiste em mais. Ele diz que nós devemos buscá-la como nosso maior tesouro. É o grande tesouro. E as Escrituras valem mais do que o ouro refinado. Vale mais do que o mais doce alimento, aquilo que é melhor ao paladar. É assim que as Escrituras precisam estar dentro do nosso horizonte. Se alguma coisa é mais cara para você do que as Escrituras, olha, ouvir-me hoje deve estar sendo um sacrifício. Se você não ama as Escrituras, estar aqui é uma tortura, porque as Escrituras estão sendo expostas. Mas se você ama as Escrituras, você vai dizer: Senhor, fale-me mais. Fale-me do Salvador. Eu quero ouvir acerca daquele que ama minha alma. Diga-me acerca do Senhor. Fale-me mais. Esta é a fome com a qual aqueles que amam o Senhor se aproximam da igreja e do sermão e da pregação. São aqueles que querem saber mais acerca daquele que deu sua vida por ele, que planificou um terreno para o céu e que o aguarda no porvir, que já lá descansa alguns dos nossos queridos. Será que é com esse sentimento que você busca a palavra? Ela é o seu tesouro? Deveria ser. Ela precisa ser. Porque se ela não for o seu tesouro, minha querida, meu querido, então você não está no lugar correto. E o Senhor quer que você esteja no lugar correto, que o ame, que a sua palavra seja maior encantamento. Eu vou lá para ouvir Deus falar, para ouvir as Escrituras serem lidas, expostas. O pregador não ajuda muito, mas vou orar por ele, para que Deus ajude e dê sabedoria, a fim de que eu possa ser alimentado e o povo seja consolado, seja exortado, o pecado seja deixado de lado. Vou lá, porque esta é a casa do pão. É daqui que emana a salvação. É a igreja que irá levar a luz ao mundo em trevas. O púlpito dirige a história. Será que é a Bíblia o nosso tesouro? A pregação é aquela que levanta as nossas almas. Precisa ser, meu irmão, minha irmã. Essas palavras que eu digo precisam ser aguçadas ao teu paladar, senão alguma coisa está acontecendo com a sua vida espiritual. Se o Senhor não é o seu tesouro, se a sua palavra não é desejada, se isso aqui é amargo para você, então você está mal.
você não está bem, e hoje é momento de reconciliação com o Senhor. Busque-o, torne o seu tesouro. Seja as suas palavras igual a de Asaf: Senhor, eu não tenho mais ninguém, maior tesouro no céu e na terra do que és tu. O Senhor precisa ser o teu tesouro. Ele precisa sê-lo, porque nada nessa terra irá satisfazê-lo ou satisfazê-lo como você quer. Você precisa do Senhor. O salmista está querendo nos convencer disso. E aí nós vemos então nossa terceira estrofe, meus irmãos e irmãs, como um servo de Deus age. E aí o texto acaba fazendo uma volta, um círculo. Ele começa com servo e serva de Deus, o sol e a lua, e volta ao servo de Deus. Verso 11 e 14. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível, e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Meus irmãos e irmãs, o Salmo nos convida a sermos um servo, uma serva de Deus. E aqui apresenta como se parece um servo, serva de Deus. O salmista se apresenta como modelo. Nós temos então 3 modelos de servo. Nós temos o sol e a lua, e agora ele se coloca, o narrador, como servo. Eu sou servo. E o que o servo faz? Fica olhando. E aí ele começa a dizer, nessa terceira estrofe, que o servo se preocupa com seus pecados. Será que nós conhecemos todos os nossos pecados? A resposta é claro que não. Todos nós aqui pecamos de inúmeras maneiras. E há pecados que nos são ocultos. Alguém pode dizer assim: mas eu não mato, eu obedeço lá o 6º mandamento, não matarás, eu não mato. Muito bem, você não mata, você não cometeu homicídio, mas como anda a sua generosidade? Como anda a sua generosidade? Porque esse é o entendimento de não matarás. Não é só um entendimento negativo do que você não faz, mas daquilo que você faz para levar vida. E a generosidade é uma maneira de dar vida. Como é que você anda distribuindo vida? Mas não paremos por aqui. Como é que você anda a sua generosidade para com seus superiores, para com seus chefes, para com prefeitos, vereadores, juízes? Como anda a sua generosidade para aquelas pessoas da sua relação de paridade, de igualdade, para seus colegas de trabalho, alunos como você? Como é que anda a sua generosidade para os inferiores na sua posição, para os seus funcionários? A sua generosidade para com seus filhos, suas filhas? Portanto, meus irmãos e irmãs, não matarás não significa apenas cumprir o literal. O alcance dele é muito maior. Como é que andam os nossos pecados? Agora a pergunta ficou mais difícil. Porque nós podemos estar pecando em relação aos nossos superiores, e há tanta gente fazendo isso, falando mal daqueles que nós prometemos diante de Deus orar, pelos presidentes, pelos governadores, pelos prefeitos. Somos tão bons em criticar estas pessoas que estão governando. Eu pergunto se estas pessoas que escrevem críticas com seus dedos são tão fervorosas de orar por elas quanto criticar na web. Eu não sei, tenho minhas dúvidas. A maledicência digital é uma prática cada vez mais usada, como se fosse expressão de direito. Maledicência é pecado usando os dedos ou usando a sua língua, ainda mais a maledicência digital. Como é que anda a sua generosidade? Meus irmãos, os pecados precisam estar na nossa ocupação. Todo culto nós pedimos perdão pelos nossos pecados, porque a igreja é santa e sabe que os nossos pecados estragam nossa relação com Deus. Se você não cuida da sua vida em relação aos pecados, a sua qualidade de vida com Deus decresce. Talvez esse seja o foco dos problemas da sua vida. Como anda a sua relação com os teus pecados? Consegue enumerá-los? Mas ele vai a mais.
Quem se preocupa, quem é servo de Deus, se preocupa com a sua arrogância. Este pecado é fantástico, né? Por quê? Porque muitos vão dizer assim, mas eu não sou arrogante. Acabou de demonstrar que é com esta afirmação. Porque o arrogante é assim, ele não reconhece os seus erros. Então, o melhor termômetro para ver se a pessoa é arrogante, perguntar se ela é arrogante. Mas ele diz, não, está vendo? Você é arrogante. Você negou. Meus irmãos e irmãs, todos nós aqui temos um grau de arrogância, presunção, soberba. Negar isso é negar as Escrituras. E nós acabamos de ver que as Escrituras são verdadeiras, que o testemunho do Senhor é fiel. Então não há fidelidade nessa afirmação? Então a Bíblia está exagerando? Não, você é um arrogante. Eu sou um arrogante. Em algum momento nós vamos usar arrogância. E um servo de Deus está preocupado com isso. Senhor, me poupa disso, me ajude. Porque eu sou um arrogante. E vou cometer esse pecado, mas eu preciso que o Senhor me ajude. Para que eu não haja com arrogância. Ele precisa ser humilde. Humilde é aquele que sabe que é arrogante e que precisa se autopoliciar para não ser detentor desse crime diante de Deus. Quem serve a Deus se preocupa com seus pecados, se preocupa com essa arrogância. E, sobretudo, quem serve a Deus tem nele a sua recompensa. Veja que no final do texto, ele volta-se ao Senhor, dizendo que os seus pensamentos e as suas palavras sejam agradáveis ao Senhor, que a sua linguagem, que é a linguagem do sol e da lua, seja como a dele, agradáveis ao Senhor. E o Senhor acaba sendo a sua grande recompensa. Ele é a sua rocha. Por que rocha? Nós estamos diante de uma cultura semítica, uma cultura israelita, uma cultura onde eles viviam na Palestina. Rocha era tão comum aqui quanto a árvore é para nós. Nós vemos uma árvore aqui, outra árvore acolá. Lá eles viam pedra em todo momento. E a pedra é um símbolo de proteção, de permanência. Permanência porque a pedra é sólida. Era lugar de refúgio para se esconder, não apenas as pessoas, mas como os animais também selváticos, eles se escondiam, se escondem até hoje em pedras. Mas, sobretudo, a pedra, ela protege, porque a pedra, ela ajudou Israel a passar pelo deserto, levando água, tanto no começo da sua jornada, quanto no fim da jornada. É por isso que em Coríntios irá dizer que Jesus Cristo, ele é a rocha da qual emana água, porque é dele que vem matar a nossa sede. Quem tem sede, vem a mim e beba. Ele é a nossa rocha que oferece a sua água, assim como foi para o israelita. Ele é a rocha. E o Senhor, por fim, é o nosso Goel. A palavra redentor nesse texto não ajuda muito. É o que nós temos na língua portuguesa, mas a palavra Goel no hebraico, que é o redentor aqui, era o parente próximo para resgatar da escravidão. Naquela época, se alguém fosse vendido para ser escravo, cabia ao parente mais próximo poder ter acesso a essa pessoa e reivindicar a posse dela, caso ela não tivesse condições de fazê-lo. Foi isso que aconteceu com Ruth, quando Boaz toma Ruth para si. Foi isso que aconteceu com Jeremias, quando ele foi ordenado por Deus a vender o seu terreno. Era o seu parente que tinha o direito, o seu Goel, de comprá-lo primeiro, e ele tem que vender ao seu primo. Enfim, ao seu parente. Enfim, Goel, o Redentor aqui, a ideia de que Deus é o nosso parente, que está próximo de nós como nosso familiar, pronto a nos ajudar em momento de aflição e dificuldade. Por isso que o Senhor é toda a nossa recompensa. Meus irmãos e irmãs, os astros sempre exerceram fascínio sobre os povos. Não são poucos os povos que adoraram os astros. Isso é tão verdade que o calendário anglo-saxão, o domingo é chamado de Sunday, o dia do sol. Remete a uma adoração que era prestada ao sol. Não só os povos egípcios, como os povos ameríndios também idolatravam o sol. Mesmo Jó, ele havia dito que isso era comum na sua época, quando que as pessoas jogavam beijos para o sol ou adoravam os astros como a lua e as estrelas. Hoje também não é diferente, uma vez que a primeira pergunta que alguém te conhece faz pouco tempo é: qual o teu signo?
Qual signo você é? Qual astro governa a sua vida? Pois meu signo é Jesus Cristo. Ele governa a minha vida. Ele é aquele astro que brilha em todo o céu. Deus é maior do que qualquer astro. Prova disso é que nos fez a sua imagem. Que possamos nós, meus irmãos e irmãs, dar maior dignidade ao nosso Deus, Criador e revelador da sua vontade, cuidando da nossa linguagem, comunicando as grandezas de Deus e também agindo de acordo com a sua palavra. Que Deus nos fortaleça. Amém. Amém.